Para nós entendermos essa parte agora, vamos ter que estudar redox. Nós temos redox são chamadas de reações de oxidação e redução. Primeiro nós temos que entender o que é esse fenômeno de oxidação e redução. Mas primeiro temos que descobrir, claro, o que é o número de oxidação. Bom, vamos lá. Todos os elementos químicos, dependendo da família que eles se encontram na tabela periódica, eles têm uma carga. Por exemplo, o hidrogênio ele é da família 1A da tabela periódica. E, portanto, nós dizemos que o hidrogênio ele tem carga mais 1. Porque ele tem carga 1 mais porque ele é da família 1A. O oxigênio, por exemplo, ele é da família 6A da tabela periódica. E por isso nós dizemos que o oxigênio ele tem carga 2 menos, porque ele precisaria de 2 elétrons. Esses números que eu coloquei, mais 1 e menos 2, são chamados números de oxidação, ou simplesmente NOx, do elemento químico, que é o termo que nós vamos utilizar agora, NOx. Bom, em esses dois elementos, o hidrogênio e o oxigênio, são os mais importantes quando nós fazemos o cálculo do número de oxidação dos elementos. Porque não importa, fora algumas exceções, é claro, o NOx desses dois elementos é fixo. Não importa que substância vocês estejam falando, você sabe que olhou para uma molécula, tem hidrogênio, ele vale mais 1. Olhou para uma molécula, tem oxigênio, quanto que ele vale? O NOx dele vale menos 2. Os outros elementos da tabela, eles dependem um pouco da posição em que eles se encontram. E nós podemos pegar algumas regras. Vamos lá? Só relembrando. Esses dois, o hidrogênio e o oxigênio, eles são sagrados. Fora algumas exceções que a gente vai falar daqui a pouco. O NOx deles valem quanto? Valem mais 1 hidrogênio e o oxigênio vale menos 2. Ok? Os outros elementos, como eu falei, seguem mais ou menos a tabela. Vamos lá. Família 1A, ela tem carga 1 mais. Quem são os elementos da família 1A? Vamos tentar anotar isso. Da família 1A, o que importa para mim são esses caras aqui. Linacaras. Vamos lembrar dessas frases. Linacaras que Rubinho casou na França. Pode ser. Na família 2A, nós temos, portanto, carga 1 mais. Não esqueça que tem um estranho no ninho aqui, nessa parte desses elementos da família 1A. Pelo menos, na verdade, elemento tem carga mais 1. Além desses, vamos colocar também a prata. A prata é muito importante. Bom, continuando. Os elementos da família 2A têm carga 2 mais. Quem são os elementos da família 2A? Vamos colocar lá. Berílio, magnésio, bela magrela, casou com senhor, barão. Todos eles têm carga 2A. Os elementos da família 3A têm carga, obviamente, 3 mais. Sinceramente, o mais importante para mim é que são apenas dois, que a gente tem que lembrar com muita calma. O boro e o alumínio, que têm carga respectivamente. Tem carga 3 mais. Os elementos da família 4A. Bom, bora fazer suspense por enquanto os elementos da família 4A, tudo bem? Mas daqui o que é importante para mim é o carbono. Outros elementos. Elementos da família 5A. Os elementos da família 5A têm carga 3 menos. Quem são os elementos da família 5A? Família do nitrogênio. Vai ficar como? Nitrogênio. Tem uma frase assim, não é muito legal não. Vamos lá. Não posso assistir suruba de bichos. Pronto. Isso aqui é a família 5A da tabela periódica. Família 6A da tabela periódica tem carga 2 menos. Família 6A é a família dos calcogênios, família do oxigênio. Tem uma frase que a gente pode utilizar essa daqui. Os 7 porquinhos. Família 7A tem carga 1 menos. Pode usar essa frase aqui. Flúor, cloro, bromo, iodo e astato
Pode colocar assim: Fernanda e Clara brincavam inocentemente até que... Bom, então esses são os básicos da tabela periódica. Os elementos da família 8A, obviamente, foram excluídos porque eles são estáveis em si mesmos e, de modo geral, sobre condições normais, eles não se ligam com ninguém. Portanto, a gente não vai nem se preocupar com eles. E os outros elementos, os elementos da família B da tabela periódica, que é, na verdade, a maior parte dos elementos. Bom, esses, de modo geral, eles têm NOx variável. Eles têm carga variável. Esses elementos, até esses elementos que eu coloquei aí, eles têm NOx que, dependendo da condição, eles podem mudar. Como eu falei, como eu tinha falado anteriormente, os únicos elementos que nós temos certeza da sua carga sempre é do hidrogênio e do oxigênio. Vocês vão perceber com o tempo é que a partir dele nós vamos conseguir deduzir os outros. Mas essa tabela aí dá uma boa ideia para a gente. Agora, voltando para a família 4A, esquecendo da família 4A. Por que não foi colocada em uma carga? Porque a família 4A está exatamente no meio, né? Nós dizemos que ela tem carga mais ou menos 4. Porém, de modo geral, ela tem carga 4 menos. De modo geral. De modo geral. Significa que não funcionar para todos os casos. Primeira regra. Agora que nós sabemos os NOx dos elementos, pelo menos o básico, né? Vamos pegar algumas regras de NOx aqui. Bom, primeira regra, regra básica, né? O hidrogênio tem carga mais 1. E o oxigênio tem carga 2 menos. Segunda regra. A soma dos NOx, ou das cargas dos elementos, em uma molécula neutra é 0. Essas duas regras são bem simples. O resto é um pouquinho mais de prática mesmo. Vamos começar os exemplos? Vamos lá. Vamos começar com o exemplo mais simples de todos. H2O. Senhores, prestem muita atenção no que eu vou falar agora. NOx se faz da direita para a esquerda. Primeiro você vai pegar a direita, depois você vai calcular a esquerda. Façam sempre dessa maneira, ok? Vamos lá. Esses elementos aqui está fácil, né? Porque nós conhecemos os elementos. Quanto vale o NOx do oxigênio? Menos 2. Quanto vale o NOx do hidrogênio? Vale mais 1. Você calcular nada. Mas, vamos ver se eu fiz certo? Quantos oxigênios tem aqui? Tem 1. 1 menos 2 vezes 1 é menos 2. E mais 1 vezes o 2 que tem aqui, desse 2 aqui, vai valer mais 2. A soma desses dois números vai dar quanto? Deu 0. Observe o que eu vou falar agora. Prestem atenção no que eu vou falar agora. Qual é o NOx do oxigênio? É menos 2. Porque bem aqui eu descobri que o NOx dele vale menos 2. Qual é o NOx do hidrogênio? Neste caso, é mais 1. Porque eu sei que o NOx do hidrogênio é mais 1. Então, o que é esse mais 2 aqui? Esse mais 2 é apenas um cálculo que eu fiz para provar que a soma das cargas total de cargas vai dar 0. Deu mais 2 porque tem 2 átomos de hidrogênio aí. Agora, continuando aqui. Segundo caso, B. Vamos imaginar outro exemplo. Vamos imaginar esse cara aqui agora, H2SO4. Esse aqui é um caso clássico, porque os únicos, de modo geral, senhores, os únicos elementos que nós não vamos ter certeza do NOx vão ser normalmente os elementos que estão no meio. Nesses grupos de 3 ou mais átomos, esses elementos centrais, nós não vamos saber o NOx deles. Ou pelo menos não vamos ter certeza do NOx deles. Vamos ter que calcular. Como é que a gente vai fazer isso daqui? Como eu falei, é da direita para a esquerda. O oxigênio vale quanto? Eu sei que vale menos 2. Aí pula para a esquerda. O hidrogênio vale quanto? Eu sei que ele vale mais 1. Qual é a outra regra para nós calcularmos? O único que nós não temos certeza aqui é o enxofre. Mas Henrique, tu falou que o enxofre é da família 6A. Então, teoricamente, ele tem que ter carga. Bom, voltando aqui. Perdi da linha. Embora o oxigênio
embora o enxofre seja da família 6A da tabela periódica, os elementos centrais sempre devem ser calculados o NOx deles, porque o Cabum tinha falado anteriormente, somente os elementos, na verdade eu não tinha falado isso, mas anotem isso. Os elementos que estão nas extremidades, tanto à direita quanto à esquerda, têm NOx fixos, nós temos que saber os NOx deles. Os elementos centrais, nós dificilmente vamos sabê-los, temos que calcular. Esse é o objetivo de calcular o NOx. Calcular o NOx dos elementos centrais, porque os elementos tanto da direita quanto da esquerda, você tem obrigação, ou pelo menos a obrigação de saber, ou pelo menos de deduzi-lo. Agora, oxigênio vale quanto? Menos 2, hidrogênio vale mais 1. Quanto vale enxofre? Sabe Deus, sei que vale x. Vamos calcular? 1 vezes 2 é quanto? Mais 2. Menos 2 vezes 4 é quanto? Menos 8. O que diz a regra? A regra diz que em uma molécula neutra, ou seja, uma molécula que não é cátion nem ânion, a soma dos NOx é igual a 0. Então, fazendo o cálculo, eu tenho 2 mais x menos 8 é igual a 0. X é igual a 8 menos 2, x é igual a 6. Portanto, quanto que é o NOx do enxofre nesse caso? É 6. Recapitulando, qual é o NOx do oxigênio nessa molécula? É menos 2. E esse menos 8 que eu descobri aqui é apenas um cálculo. Qual é o NOx do hidrogênio? O NOx do hidrogênio é mais 1. E esse mais 2 que está aqui é apenas um cálculo. E o x, a somatória aqui, vai dar 6. Bom, é assim que se calcula. Vamos verificar outro exemplo aqui. Vamos lá. Exemplo C. K2CR2O7. K2CR2O7. Isso aqui é o dicromato de potássio. Bom, vamos lá. O oxigênio vale quanto? Menos 2. O potássio, lembre-se, oxigênio a gente sabe. O potássio está aqui à esquerda. Os elementos das extremidades nós temos a obrigação de saber. O potássio é de que família? O potássio é da família 1A da tabela periódica. Ele é da família 1A da tabela periódica. Portanto, qual a carga dele? A carga dele é mais 1. Quanto que é o NOx do crômio? Sabe Deus. Eu sei que tem 2 crômios aqui, então vale 2x. Vamos lá? 1 vezes 2 é quanto? Mais 2. E menos 2 vezes 7 é menos 14. A regra diz que em uma molécula que não é cátion nem é ânion, a soma dos NOx, a soma das cargas, ela tem que ser igual a 0. Então vai ficar o quê? 2 mais 2x menos 14 é igual a 0. 2x igual a 12x é igual, coincidência, mais 6. Ficou clara aqui a ideia? Bom, tudo bem. Vamos verificar outro caso agora. Letra C, letra D. Al2SO4 3. Muito bem, nesse caso aqui tem essa questão dos parênteses aí, então a gente vai ter que tomar um pouco de cuidado com eles, tudo bem? A outra regra que nós temos que tomar bastante cuidado é que, como eu falei anteriormente, os elementos que estão tanto à direita quanto à esquerda, você tem a obrigação de saber qual é o NOx deles. Bom, vamos lá, continuando aqui. O oxigênio vale quanto neste caso? O oxigênio vale menos 2, obviamente. E o alumínio, quanto que ele vale? Olha, o alumínio, ele é da família 3A da tabela periódica, ele tem carga 3+, é óbvio. Mas se você não soubesse, quando tem o caso do parêntese aqui, o caso mais fácil de todos, porque basta jogar esse número quando tem parêntese, quando tem separado por parêntese, quando está separado por parêntese. Isso aqui vale quanto? Isso aqui vale, vem para cá, tchucu. Vai dar quanto? Mais 3. Então, o NOx de alumínio é mais 3. A maneira mais simples de calcular isso, pelo menos a princípio, vou tentar ensinar para vocês dessa forma, é reescrever essa molécula. Vamos lá. O alumínio nós já sabemos que é 3+. O oxigênio é menos 2, é lógico. E enxofre? Vamos lá. Vamos reescrever essa molécula? Seria Al2S3O12, porque esse 3 está tanto para o enxofre quanto para o oxigênio. Recapitulando, o oxigênio vale quanto? Menos 2. O alumínio vale quanto? Mais 3. Quanto que vale enxofre? Não sei. Eu sei que tem 3 enxofres, então 3x. 3 vezes 2 é mais 6. E aqui dá menos, vai dar menos 24. Tudo isso tem que ser igual a 0. A soma das cargas tem que ser igual a 0. 24 menos 6 é 18. De x é igual. 6 vezes 3, 18. Carga mais 6. Bom, isso já nos dá uma dica bem interessante. Que o sulfato, o SO4, o enxofre, o NOx do enxofre sempre vai ser mais 6. Ficou clara aqui a ideia? Ótimo. Vamos verificar outro exemplo. Aliás, esses exemplos que eu passei agora, eles são chamados exemplos básicos, porque
são moléculas neutras, são moléculas que não são cátion nem ânions. E se for cátion e ânion? Se for cátion e ânion, nós podemos acrescentar uma terceira regra. Que terceira regra com respeito a NOx? Caso seja um cátion ou ânion, a soma dos NOx é igual à carga deste íon. Dos NOx é igual à carga desse íon. Como assim? Vamos pegar aqui um exemplo bem legal. Aqui, exemplo A. Vamos pegar o MnO4-. É o íon P. MnO4-, que é o íon permanganato. Vamos verificar esse caso aqui. Bom, voltando para esse caso aqui do MnO4-, o raciocínio é o mesmo. A questão é que a soma das cargas tem que ser igual à carga do íon. No caso, menos significa menos 1. Oxigênio vale quanto? Menos 2. Quanto vale o NOx do manganês? Não sei, eu realmente não sei. Esse aqui vale quanto? Vale x. Vai ficar x, menos 2 vezes 4 é quanto? Menos 8. Tudo isso tem que ser igual a menos 1. X tem que ser igual a mais 7. Nesses casos, tomem cuidado na questão de cálculo, tá? Tem que ser igual à carga mesmo, ok? Outro exemplo aqui, exemplo B, NH4+. O hidrogênio vale quanto? Mais 1. Ainda segue aquela mesma regra. Direita indo para a esquerda. O nitrogênio vale quanto? X. X mais 4 igual a mais 1. X é igual a menos 3. Nitrogênio vale menos 3 nesse caso. Aqui, outro raciocínio. Vamos pegar aqui o C2O4 2-. Oxigênio vale quanto? Menos 2. O carbono vale quanto? Não sei. Eu sei que tem 2 carbonos, então vale 2x menos 8 igual a menos 2. 2x é igual a menos 2 mais 8. 2x é igual a 6, x é igual a 3. Não é complicado essa questão de NOx. E nós vamos precisar dessas regras para poder fazermos os cálculos. A princípio, vamos fazer alguns exercícios só para treinar a NOx. E depois nós continuamos a parte de reações. Vamos lá.